Você sabia que a sua realidade externa é um reflexo de do que você assume como verdadeiro dentro de você mesmo? Hoje vamos falar sobre a lei da suposição, um dos conceitos mais espirituais que existe, de evolução, tanto pessoal quanto espiritual. Um dos conceitos mais poderosos de desenvolvimento pessoal e espiritual. A lei da suposição diz que tudo que você assume como verdadeiro, internamente, começa a aparecer na sua vida, começa a manifestar na sua vida. Diferente da lei da atração, de que não precisa pensar positivo, não sobre pensar positivo, mas de se colocar como aquela pessoa que já tem aquilo que você quer, de se colocar no estado mental de já possuir aquilo que você deseja. Se você assume que é alguém de sucesso e começa a agir e pensar como alguém de sucesso, a sua realidade se molda conforme isso. E sim, isso é possível porque muitas pessoas, milhares de pessoas praticam a lei da suposição. Eu, como praticante da lei da suposição, eu posso dizer para você que eu já moldei muitas coisas na minha vida, já manifestei muitas coisas que eu queria, já moldei de certa forma. E quando a gente fala moldar, a gente não se refere a feitiço, a bruxaria ou... Enfim, a gente fala sobre mudar mesmo, moldar, você tá mudando. Não é que você vai para outra dimensão. Não, você muda a sua vida. E querendo ou não, isso é muito verdade. Porque se a gente for olhar, bom, uma coisa que todo mundo já ouve aqui, palavras têm poder. A lei da exposição é basicamente isso, mas pode ser usada de diversas formas. É muito mais a fundo, né? Então, assim, é uma coisa incrível. A lei da exposição é uma coisa incrível. E hoje eu vou dar algumas dicas de como usar a lei da exposição, passo a passo. Passo 1, clareza. Defina o que você realmente deseja. Sabe, o que você quer de imediato? Você quer carro? Você quer dinheiro? O que você quer? Mas, para quem é iniciante, geralmente para os iniciantes, as pessoas recomendam começar com coisas pequenas, para assim ela ir criando mais vínculo com a lei da exposição, criando mais confiança. Então, por exemplo, pensa numa coisa bem besta aí para você manifestar, que aí você vai ver como é verdadeiro. E aí você começa a perceber de que você realmente pode moldar as coisas na sua vida. Então, por exemplo, começa manifestando R$ 1, R$ 2, começa a manifestar querer ver uma pessoa com uma cor de roupa na rua, sabe? Faz isso. E aí, quando aquilo acontecer, quando isso acontecer, quando as suas manifestações irem acontecendo, você vai tomando mais confiança no processo e você vai mudando mais a mentalidade, você vai ter mais facilidade de manifestar coisas maiores, coisas grandes. Lembrando que na lei da exposição não existe coisa pequena, não existe coisa grande. Isso é apenas um modo de dizer para vocês entenderem. Passo 2 é assumir internamente, né? É basicamente você aceitar aquilo como verdade e viver como aquilo. Ai, como assim? Por exemplo, você quer ter dinheiro? Então, se você aceitar isso de fato, você vai agir como se você tivesse dinheiro. Você vai agir como uma pessoa que já tem dinheiro, você vai pensar como uma pessoa que já tem dinheiro. Ah, eu vou comprar isso, mas tô com medo do dinheiro não sobrar. Claro que vai sobrar. Você é rico, lembra? Você tem dinheiro, lembra? Então vai sobrar. Não vai faltar. Você tem dinheiro. E eu sei que isso pode ser difícil no início para muitas pessoas, né? Isso não é uma coisa fácil, né? Porque tem gente que chega e fala que isso é fácil, mas para muitas pessoas não são, né? Porque isso, querendo ou não, porque não é fácil, né? No início você não confia, no início você não conhece, não confia, não tem aquela confiança, fica com medo de dar errado, né? E no Brasil, gente, a desigualdade social é muito grande, então muitas pessoas, infelizmente, têm pensamentos de que tem uns pensamentos mais limitados mesmo. Eu não falo limitado no sentido da pessoa não ser inteligente, tá, gente? Eu tô falando limitado nesse sentido, da pessoa, infelizmente, acreditar que pra você ter aquilo que ela merece ou que ela quer, você precisa batalhar muito. A gente é ensinado assim, né? Todo mundo é ensinado que pra gente ter as coisas, a gente tem que batalhar muito, a gente tem que se esforçar muito.
E pessoas que infelizmente são pobres têm mais ainda essa capacidade de pensar isso. Então a gente não tem que forçar a barra, tá bom? A gente tem que deixar a pessoa seguir ali no tempo dela, a forma como ela vai evoluir a mentalidade dela, se ela for evoluir a mentalidade dela, a forma como ela vai expandir a consciência dela, é com ela. A gente não tem que ficar se metendo, tá? Se você expandiu sua consciência em um mês, parabéns, né? Mas outras pessoas vão ter mais dificuldade. E isso só reforça mais ainda o que eu falei sobre a desigualdade social. Querendo ou não, uma pessoa que nunca foi bem estruturada, tanto financeiramente quanto emocionalmente, vai ter mais dificuldades de expandir a consciência na lei da exposição. Então, a gente sempre tem que ter empatia, principalmente na internet, porque às vezes a gente tem que ter ciência do que a gente fala, tanto na internet quanto pessoalmente, e dependendo da pessoa também, né? Mas enfim, vamos voltar. Passo 3 é sentir como se já fosse real. A emoção é o combustível da manifestação. Ah, Ana Lívia, como assim? Por exemplo, gente, para e pensa um pouco. Se você está querendo manifestar o dinheiro, como você se sentiria com esse dinheiro manifestado? Você se sentiria feliz, não é? Então, pense nisso, fique pensando. Não tem quando às vezes a gente do nada se pega tendo os pensamentos tristes e aí a gente fica triste na hora. Então, faça isso, só que ao contrário. Pense em como você ficaria tendo aquilo que você tanto sonhou, tendo aquilo que você tanto deseja. Passo 4 é manter a consciência, evitar voltar para as velhas crenças e persistir na manifestação, mesmo quando tudo parecer errado. Persiste, não desista, tá? Principalmente para quem é iniciante, esse processo é mais difícil, mas é que nem eu falei, persista, tá? Persista que vocês vão ver, tá bom? Então, assim, evite desanimar. É claro que você pode ter sentimentos, tá, gente? Você pode ficar frustrado, ficar triste, ficar com raiva. Você pode sentir suas emoções normalmente. E vocês necessariamente não precisam acreditar 100% para você manifestar. Mas você tem que persistir. Você tem que persistir, tá? Tem que persistir e aceitar que isso já aconteceu, que isso já é seu. E que não importa o que o 3D tá te mostrando, né, que é a realidade aqui que a gente tá vendo, ou que as pessoas digam, ou que o mundo inteiro diga. Se você aceitou que você é rica e pronto, acabou. Simples. Não importa o que o 3D tá te mostrando, não importa o que você esteja vendo, você é rica, pronto, acabou. Não importa o que os outros estão falando. Quem decidiu isso foi você. Então, se você decidiu isso, para que você tá buscando resposta? Quem tem, não procura resposta. Quem tem, não procura validação dos outros, e quem tem, não se importa com o que os outros estão falando. Sabe? Então, assim, tem que ter paciência e tem que ter estudo, tá? Eu recomendo para vocês buscarem livros e PDFs do Neville Goddard. Eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas eu espero que esteja certo. E é isso, gente. Lembre-se de uma coisa. Quem tem não procura resultados. Então, se você realmente já aceitou, se você realmente já assumiu, já tomou como verdade que você tem 10 mil na conta, você vai lá, tá entrando no banco toda hora pra quê? Sendo que você já tem 10 mil reais na conta. Quem tem não procura resultados. Então, coloque isso na cabeça. Espero que minhas dicas tenham sido boas pra vocês, pra abrir um pouco a mente. Não pra abrir um pouco a mente, né? Mas para vocês verem se vocês conseguem entender melhor. Então, assim, essa vai ser a palavra-chave. Vou até colocar ela no título. Quem tem, não procura resultados. Lembre-se disso. Então, se você já assumiu o que você deseja como verdadeiro, se você já assumiu o que é seu, não procure resultados. Viva a sua vida normalmente. Ai, Ana Lívia, mas como que isso vai chegar? Não importa como vai chegar. O importante é que você já tem. Então, você não precisa se preocupar com nada. Quem tem, não procura resultados.